Olá, pessoal. Mais uma vez estou aqui para apresentar o meu estágio de segunda licenciatura em Pedagogia pela Uninter. Meu nome é Osana, como já havia apresentado no vídeo anterior. Hoje volto para falar sobre a importância da educação infantil no quesito brincar. Como eu havia prometido no vídeo anterior, eu vou tratar item a item do que eu considero importante no desenvolvimento da educação infantil, desses requisitos. Então, hoje, o item que eu escolhi para falar é o brincar, a importância do brincar. Espero que vocês gostem, que vocês estejam junto comigo nessa jornada, e qualquer dúvida, só entrar em contato, deixar seu comentário, seu questionamento, a sua opinião, ok? Vamos lá. Estágio supervisionado de educação infantil. Estágio supervisionado de educação infantil. Estágio híbrido de extensão, pedagogia, segunda licenciatura pela Uninter. Meu nome, como eu já falei para vocês, Osana Darzanfaco Tomanik. O brincar. Qual é a importância deste segmento dentro da educação infantil? Lembrando mais uma vez que educação infantil, quando eu me refiro, é sempre toda a socialização, todo o entorno das crianças de 0 a 6 anos de idade, tá? Não esquecendo todos os âmbitos pelas quais ela passa. Segundo a BNCC, a brincadeira tem um papel axial na educação infantil. O que significa isso, gente? Que a brincadeira tem um eixo principal na educação infantil. Então, neste momento, nessa faixa etária das crianças, o brincar é o eixo principal, como já preconizava as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, tanto em sua formulação original como em sua revisão. Isso é que a BNCC nos mostra, já é sabido e vivenciado no nosso dia a dia como pais e educadores. Historicamente, o brincar nem sempre foi realizado com brinquedos, mas por pequenas ações que se aproximavam adultos e crianças, pais e filhos, avós e netos. Nem sempre tivemos computadores e brinquedos eletrônicos, né, gente? Mas o que é o brincar? É difícil defini-lo, mas fácil identificá-lo, pois só quem brinca sabe o que está fazendo. Embora a infância não fosse considerada como é hoje, em muitas sociedades, a brincadeira era uma forma de inserir as crianças na vida social dos mais velhos. Muitas vezes, no brincar de mamãe, no brincar de papai, no brincar do trabalho do papai, no brincar do trabalho da mamãe, as crianças iam copiando os seus adultos, os seus relacionamentos familiares, e junto a eles, formando brincadeiras, iam também desenvolvendo uma socialização com as atividades. Através do brincar, se estabeleciam as regras, o desempenho dos papéis e, acima de tudo, os vínculos entre as novas e as velhas gerações. Brincar é uma atividade lúdica e singular, mas que depende sobretudo do tempo e das relações. Isto é, supõe brincantes, pessoas que brincam, que se utilizam da imaginação e da criatividade. Por essa razão, trata-se de um processo comunicacional que deve envolver pelo menos 2 pessoas, permitindo a criação de vínculo. Gente, isso é muito interessante e muito importante, uma reflexão para nós pararmos um pouquinho e pensar a respeito. O quanto importante é esse processo comunicacional, quanto que não se comunica numa brincadeira, tá? Quanto que entre o brincar não se aprende, não se revela. Então vamos ficar bem atento a isso, a esse processo comunicacional do brincar.
Nesse sentido, tem razão as crianças quando dizem que brincar sozinho é muito chato. Infelizmente, tem sido a realidade atual. Realmente, quem gosta de brincar sozinho, não é verdade? Muitas atividades são boas para se fazer sozinho, mas brincar não é uma delas. Brincar é um momento ímpar, que envolve descoberta, liberdade, interação, conhecimento de seus próprios limites e de suas possibilidades, além do desenvolvimento da imaginação. Quanto que não se imagina, quanto que não se sonha brincando, e quanto que não se vivencia esse sonho, né? Essa magia da imaginação. É através de brincadeiras, de faz de conta, de bonecas, carrinhos e jogos que a criança desenvolve sua capacidade de expressão e de comunicação, de psicomotricidade, seu desenvolvimento cognitivo e internaliza o conhecimento advindo da interação com o meio externo. Ou seja, ela utiliza o meio externo para realizar suas brincadeiras e exterioriza seu mundo interno através dessas brincadeiras, além de propiciar a troca de afeto, a ampliação do seu vocabulário, o compartilhamento, interação e exposição de emoções. Quantas vezes nós não vemos em crianças brincando, dentro daquela brincadeira, dentro daquele faz de conta, ela colocando os seus sentimentos, as suas emoções para fora. A relação entre brincar e aprender exigirá dos educadores infantis uma compreensão ampliada do brincar e do próprio aprender. É necessário que os educadores compreendam que brincar ou jogar é uma atividade fundamental do ser humano. Aquilo que define o ser humano, inteligência, criatividade, simbolismo, emoção e imaginação, para listar apenas alguns dos seus atributos, constitui-se pelo jogo e pelo jogo se expressa. Então, é muito importante, às vezes, no meio de uma aula, no meio de uma atividade caseira, você parar e prestar atenção no que a criança está brincando, dar esse momento de brincadeira para ela, deixá-la se expressar livremente e, sempre que possível, interagir com ela neste momento. Nos últimos 50 anos, houve uma imensa transformação social determinada pelo modelo capitalista neoliberal, que impôs aos adultos um ritmo de trabalho alucinante, favorecendo a economia em detrimento de relações mais afetuosas e mais próximas entre pais e filhos, afetando especialmente as crianças, que perderam os espaços, os tempos e os parceiros de brincar. Neste momento que a gente para e pensa o quanto vale a pena, né? O quanto tudo isso vale a pena. Então, vamos refletir e verificar um pouquinho mais para frente o que temos a ponderar. Se, por um lado, houve na sociedade a exigência do aumento da produção, também o desenvolvimento da economia, por outro, houve um crescimento descomunal das propagandas das diferentes mídias, apelando para o consumo infantil de brinquedos, que, consequentemente, tem aumentado como se alguns objetos fossem essenciais para a vida da criança. Então, vira uma bola de neve, né, gente? O pai e a mãe trabalham muito, não tem tempo para ficar com os seus pequenos. Por outro lado, eles tentam compensar com bens materiais, dando novos brinquedos. Esses brinquedos tentam substituir essa ausência de companhia dos pais. As crianças acham que é essencial o brinquedo, não brincam sozinha, porque realmente, como já falamos anteriormente, é muito chato brincar sozinho. E isso vai virando um ciclo, vai virando uma rotina. Então, eu preciso ganhar mais para comprar tal brinquedo para meu filho, ou meu filho quer mais brinquedo porque não está comigo, porque eu não tenho tempo para ele, porque eu estou trabalhando muito, e essa bola de neve vai num crescendo. Possuir brinquedos tem sido mais uma questão de status, de moda, do que de necessidade, como falei anteriormente, né? Vai sendo um substituto da parceria e das emoções.
As crianças brincam com qualquer objeto, porque sua fantástica capacidade imaginativa transforma uma coisa em outra coisa e utiliza um objeto de cada vez. E quanto mais sofisticado, menos atrai os pequenos. Quem já não se decepcionou ao dar um brinquedo para o filho, para o neto, para o sobrinho, para o afilhado, para o filho do amigo, e ele se encanta muito mais com o papel de presente, com o saquinho de bolhas que vem o brinquedo, com a caixa, que acaba virando um enorme brinquedo, um atrativo enorme, e o brinquedo mesmo fica jogado num canto, às vezes que custou caríssimo, né? Mas não é a sofisticação, não é o preço em dinheiro que vale, e sim o afeto e o que chama a atenção da criança, e que solta essa imaginação, né? Então essa capacidade imaginativa, de repente, transforma a caixa de um autorama, de um tablet maravilhoso, de um super videogame, num objeto muito mais interessante para a imaginação dela, que vai ser a espaçonave, que vai ser a casa, o túnel, sei lá, o que ela estiver imaginando no momento. Mas não só são os recursos que importam, são também e principalmente as pessoas. Ou seja, não são só os recursos materiais, são as pessoas. Eu observei uma vez uma família que precisou viajar às pressas e as crianças não puderam levar o brinquedo. Era uma viagem rápida que acabou se transformando nos dias a mais, e o casal com as 2 crianças num quarto de hotel não tinham brinquedos, não tinham muito com o que brincar, e eles acabaram transformando os próprios objetos em brinquedos, transformando em cabana os lençóis, em guerra de almofadas com os travesseiros, e por muito tempo, as crianças se lembraram que aquelas foram as brincadeiras mais prazerosas que eles tiveram, porque os pais estavam com eles, né? Eles tinham pessoas com quem brincar. Eles não tinham outras distrações, né? Naqueles poucos dias, naqueles pequenos momentos, o mais importante era a brincadeira com as pessoas, né? E, como foi falado anteriormente, os objetos se transformaram em objetos de brinquedo, a imaginação correu solta. Então, isso é o mais importante. A brincadeira infantil assume uma posição privilegiada para a análise do processo de constituição do sujeito, rompendo com a visão tradicional de que ela é uma atividade natural de satisfação dos instintos infantis. A brincadeira é uma maneira de expressão e apropriação do mundo das relações, das atividades e dos papéis dos adultos. Então, quando nós vamos fazendo essa expressão, que nós vamos nos apropriando dessas relações, nós vamos nos fortalecendo e vamos nos assegurando das emoções e das nossas capacidades. A brincadeira é a capacidade de imaginar, de fazer planos, de apropriar-se de novos conhecimentos. Surge nas crianças através do brincar. A criança, por intermédio da brincadeira, das atividades lúdicas, atua, mesmo que simbolicamente, nas diferentes situações vividas pelo ser humano, reelaborando sentimentos, conhecimentos, significados e atitudes. Então, nesse brincar, nesse imaginar, nesse transferir, é que nós vamos construindo essa propriedade de adquirir novos conhecimentos, de tomar atitudes e de dar significados às nossas coisas. A educação e a brincadeira são delegadas pelos pais à instituição, que quase sempre está preocupada em desenvolver um currículo que colabore para a obtenção de êxito do aluno no vestibular. Ou seja, gente, voltando lá naquele comentário que nós fizemos, da necessidade de se trabalhar mais para se obter mais, e vai se substituindo. Então, substitui também a atenção a essa instituição, seja a creche, seja a escola, seja um tutor, mas enfim,
essa substituição, ela está muito mais preocupada com o desenvolvimento cognitivo, com o desenvolvimento pedagógico, do que com toda essa estrutura que vai fortalecer o emocional, que vai fortalecer essa formação que nós tanto necessitamos para conseguir desenvolver e desempenhar melhor o nosso dia a dia. E os pais, sem ter muita opção, acabam realmente deixando essa delegação a instituições educacionais. Os pais, por vezes, perdidos, porque também não brincaram, que também já passaram por esse processo, não sabem como proceder e nem sempre têm repertório para fazê-lo, razão pela qual oferecem tablets, celulares e videogames para entreter as crianças. E aí é uma história muito triste, né, gente? Porque nem sempre há preocupação de orientá-las adequadamente para os perigos do uso excessivo das mídias e grande parte das informações que circulam por ela. Então, nós vemos aí uma distorção de informações, um acúmulo de informações que vai gerando ansiedade, vai gerando medos, porque a criança ainda não está preparada para aquele tipo de informação. Sem contar que o uso excessivo de telas, as luzes da tela também não são adequadas para serem expostas a crianças, principalmente as crianças pequenas. A vivência familiar possibilita ao indivíduo a criação de repertórios de comportamentos, ações e resoluções de problemas com significados universais. Isso é intransferível e isso é insubstituível. Tá? Essa vivência familiar é insubstituível. Essas experiências unificam o conhecimento coletivo e individual que organiza, interfere e a torna uma unidade dinâmica, estruturando as formas de subjetivação e interação social. Então, essa experiência é única. Ela não é e não pode ser substituída por uma tela de computador, por uma babá eletrônica ou por uma instituição escolar, mesmo que da melhor qualidade. Nestes novos tempos em que estamos vivendo, o mundo sofreu uma reviravolta. E aí nós entramos, né, gente? Todos nós precisamos ficar em casa. E aí? O que fazemos com as crianças? As escolas estão funcionando remotamente. E nem sempre é fácil, principalmente para os menores. Os pais não sabem o que fazer e os filhos não têm com o que brincar. Será que nesse momento de tanta angústia e de tanta reflexão, não seria importante resgatar com as crianças o tempo e o valor do vínculo propiciado pelo brincar? Ah, mas eu tenho meu trabalho também está remoto, eu tenho que ficar 8, 10, 12, 14 horas em frente a uma tela de computador, eu não tenho tempo de brincar. Vamos aproveitar o que nós temos, vamos tentar reorganizar do modo que nós podemos. Então, vamos lá tentar pensar em algumas dicas. Como podemos incluir uma atividade tão importante, tão desvalorizada como o brincar nas relações dessa família contemporânea? Primeiramente, vamos diferenciar alguns termos para facilitar nossas ações. É muito fácil confundir a definição dos termos jogos, brinquedo e brincadeira. A brincadeira é caracterizada por uma ação natural sem regras. Ela é livre, ela solta a imaginação, ela vai para cá, ela vai para lá, ela volta, ela para, ela continua, tá? Ela não tem regras e também não precisa de nenhum objeto específico. O jogo, ele é passível de regras, então todo jogo possui regras. O brinquedo é o objeto concreto, seria como um suporte do jogo ou da brincadeira. Então, para retomar, a brincadeira é livre, tá? Eu brinco onde, quando, quanto e com o que eu quiser, até sem nada. O jogo é passível de regras, então o jogo possui regras a serem cumpridas para valer a pena. O brinquedo é o objeto, é com o que eu vou brincar ou com o que eu vou jogar.
Para haver uma especificidade no ato de brincar, basta estar trabalhando um jogo com objetivo, que pode ser para desenvolver a imaginação, a memória, a obediência, a seguir as regras, né? Além desses benefícios, a família passará por momentos de diversão e fortalecer os vínculos afetivos e relacionais. Coisa mais gostosa, né, gente? Tá em família, faz um jogo todo mundo junto, né? Dá-se risada, sai briga, sai confusão, resolve a confusão. Olha quanta coisa, quanta riqueza pode ser estabelecido. E não precisa ser um dia inteiro, 15 minutos, meia hora, uma hora, dependendo da disponibilidade. Para trabalhar a organização, invente um jogo para estimulá-lo. Então, aqui, gente, só para dar uma retomadinha. São algumas dicas que eu procurei elaborar para vocês, dentre tantas que existem, de como nós podemos trabalhar no dia a dia, nesses tempos novos de ficar em casa, de não ter escola, de ter que trabalhar remotamente, ou mesmo você ter que trabalhar, seu filho ter que ficar em casa, como gerenciar tudo isso para o professor que está preparando ainda suas aulas remotas, como que a gente pode amenizar essa situação. Então, separei algumas dicas aqui bem simples. Vamos trabalhar, eu quero trabalhar a organização. Meus filhos, meus alunos são muito desorganizados, o que eu posso fazer? Vamos inventar um jogo para estimulá-los, tá? Então, por exemplo, quem arrumar primeiro a cama ganha um bônus. Aí, o importante, gente, é não dar prêmio material, não dar prêmio em dinheiro, e sim prêmios. Você hoje escolhe o seu filme, hoje você escolhe a música, hoje você escolhe o suco, enfim, alguma coisa que não seja material, tá? Isso serve para arrumar os brinquedos, arrumar a cama, ajudar a colocar a mesa, enfim, qualquer coisa que seja referente à organização, tá? Como posso trabalhar para desenvolver a imaginação? Vamos fazer máscaras, brinque com massinha de modelar, papier-mâché, slime. Que tal fazer um pão? Mas e se não der certo? Vai dar certo. Tantas receitas ótimas que tem no YouTube, que tem no Facebook, enfim, todas essas mídias. Tem a receita da vovó, a receita da bisa. É uma ótima coisa, um momento maravilhoso. A cozinha é um lugar mágico da casa para se desenvolver imaginação, para jogos, para brincadeira, para conversa, né? Então, vamos aproveitar. Então, esse brincar vai influir principalmente na aprendizagem, na concentração, na coordenação motora fina. É um momento que pode render deliciosas conversas sobre sentimentos, emoções, anseios, desejos. É enriquecedor. Além do que, se o seu filho perceber você lendo uma receita, seguindo uma receita, ele vai perceber que é necessário decodificar, é necessário seguir regras para dar certo, né? Então, a partir daí você tem uma gama enorme de possibilidades de trabalhar tudo, a organização, a imaginação, a emoção, a matemática, a leitura, a escrita, mesmo que ele seja muito pequeno, sempre tem um como, sempre tem algo que ele possa participar, fazer e brincar junto. Para trabalhar a preocupação com os outros, né? A empatia, o colocar-se no lugar do outro. Ensinar a cuidar dos bonecos, estimular que dê banho, comida, vestir roupinhas, independente de ser menino ou de ser menina. Nós não estamos colocando nenhuma regra. É a importância do cuidar. Se houver um animalzinho de estimação, um gato, um cachorro, um passarinho, um peixinho, né, incentivar a auxiliar na alimentação, na higiene, no cuidado geral, no conversar com o bichinho, no dar carinho, de estar junto, de manter o animalzinho sempre bem colocado, sempre em boas condições. É um momento enriquecedor, sempre dialogando muito, conversando sobre os seus sentimentos, expondo seus desejos e as suas pretensões.
Para estimular a cooperação, sempre que estiver fazendo algum serviço doméstico, procure incluir seus filhos, ajudando a fazer um biscoito, tirando o pó dos móveis, lavando uma louça, mesmo que sejam as de brinquedo. Gente, criança adora participar, criança adora ajudar. Não vamos tirar esse incentivo natural que eles têm, eles já nascem com essa vontade de ajudar. Então, vamos incentivar e aproveitar esses momentos como uma forma de brincadeira, como uma forma de interação. Tenho o hábito de contar histórias, principalmente os contos maravilhosos, que desenvolvem a imaginação e também faz com que as crianças fiquem mais atentas. Esse tipo de atividade ajudará nos estudos, na interpretação, na memória, na atenção aos detalhes de um texto, entre outros benefícios. Sem contar que depois a gente pode brincar de dramatizar, né? De mudar o final da história, de mudar o nome dos personagens, a atitude dos personagens, tanta coisa prazerosíssima. Assistam juntos os filmes preferidos das crianças. Deixe que eles escolham os filmes. Claro que você pode fazer uma pré-seleção pela idade, pelo tema que você acha adequado. Estourem pipocas juntos. Façam os suco naturais juntos para essa sessão. Depois comentem o filme, façam as dramatizações, proponham novos finais, novas ações dos personagens. Há tanto que se criar. Algumas sugestões de brincadeira para se fazer em casa. Brincar de casinha, fazer uma pescaria com uma bacia mesmo. Alguns brinquedos, você transforma-os em peixinho, faz peixinhos de papel, faz barquinhos de papel para navegar nessa bacia, né? Você transforma palitinhos de churrasco em varinha de pescar. Desfile de fantasia, brincar de acampamento com barracas feitas de lençóis e cobertores, brincar de esconde-esconde, de mímica, teatro de sombras, de varas, fantoches que vocês podem fazer juntos de papel, de retalhos de tecido, de roupas velhas, caça ao tesouro, né? Escondam objetos e saiam procurando. Enfim, são tantas ideias, solte a sua imaginação. E se precisar de algumas pesquisas na internet, os ajudarão a descobrir outras maravilhas. E se precisarem de mais algumas dicas, também estou à disposição. Algumas sugestões de jogos: quebra-cabeça, jogo de memória, dominó, dama, jogo de tabuleiro, forca, jogos de palitos. Lembrando, gente, que todos esses jogos vocês podem também confeccioná-los junto com as crianças, tá? Com tampinha de garrafa, com pedaços de papelão, caixas surpresas de presente, papel de presente que você cola numa outra caixa e você faz os recortes. Enfim, soltem a criatividade e a imaginação. Inventem jogos novos, inventem regras novas para jogos antigos. Solta a imaginação. E não precisa de muito tempo. 15 minutos, meia hora, às vezes é mais do que o suficiente. Brinquem, divirtem-se e aproveitem. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito carinho, muita dedicação. Deixem o comentário de vocês, deixem a curtidinha de vocês e até a próxima que eu volto com um novo item dessa fase de educação infantil, ok? Beijinhos, gente, e até depois.